No último vídeo, nós falamos sobre margem de ganho e de fase, que são dois conceitos importantes na nossa área. Entretanto, eles dependem do conhecimento da resposta em frequência do sistema com o qual estamos trabalhando. Mas como nós podemos realmente mensurar de forma experimental a resposta em frequência? Nosso objetivo hoje é mensurar experimentalmente a resposta em frequência de um sistema real. Para isso, vamos utilizar o nosso Tecolab, que é um sistema térmico didático open source disponível no GitHub. Ao mensurar a resposta em frequência, nós vamos representar o resultado em um diagrama de Bode. Aqui na parte superior vamos escrever o ganho para cada frequência, enquanto na parte de baixo vamos escrever a diferença de fase para cada frequência. Se você tem dúvidas sobre o que é resposta em frequência, pare esse vídeo agora e confira o que vai aparecer no card acima. Todas as abordagens experimentais para obter a resposta em frequência são baseadas nas mesmas etapas. Primeiro, construímos um sinal de entrada, depois aplicamos ao sistema, no nosso caso o Tecolab, medimos a saída do sistema e, por fim, tentamos extrair a resposta em frequência a partir dos dados coletados. Para facilitar a criação desses diferentes sinais de entrada, eu escrevi um script em Octave que faz o trabalho chato de gerar um arquivo de experimento para o Tecolab. Basicamente, esse script em Octave vai gerar dois vetores, um que representa o tempo e um que representa a entrada que será aplicada. Esses vetores serão salvos em um arquivo CSV. O vetor de tempo irá de segundo em segundo até 1h30, que será a duração padrão para todos os nossos experimentos de hoje. E além disso, esse script vai mostrar em uma figura o sinal de entrada gerado, para termos certeza de que não fizemos nada de errado. Depois de gerado o arquivo CSV, nós vamos deixar ele no template de um experimento de Tecolab, ou seja, aqui nós vamos substituir os NaNs por células vazias e incluir uma linha de cabeçalho. Para mais detalhes sobre o uso do Tecolab, vocês podem consultar o manual em PDF lá na página do GitHub. Pronto! Agora que criamos o experimento, nós vamos executá-lo e aguardar 1h30 pelos resultados. Certo, temos os dados, mas o que fazemos com eles? Bem, se dermos um zoom no gráfico de saída, vamos ver que ele se parece com um sistema de primeira ordem com atraso. Assim, nós poderíamos localizar 3 pontos importantes. O primeiro, relacionado ao atraso, um segundo, relacionado ao valor final, e um terceiro, relacionado ao tempo que leva para alcançar 63% do valor final. Com esses 3 pontos, podemos montar um modelo de primeira ordem com atraso, que é uma estrutura ok para sistemas térmicos. A partir desse modelo, traçaríamos a resposta em frequência. Só que essa abordagem tem problemas. Primeiro, quem disse que o nosso sistema é de primeira ordem com atraso? Ele pode não ser, e nesse caso, o que acabamos de fazer não valeria de nada. Além disso, quando olhamos para o nosso sinal de entrada, ele não parece ser muito rico em frequências, já que ele é um sinal constante. Então, como que ele pode nos ajudar a determinar de fato a resposta em frequência? Por causa desses motivos, não vamos nos dar por satisfeitos, mas vamos guardar essa resposta em frequência para termos um parâmetro de comparação para as próximas etapas. Bem, vamos pensar um pouco. Como poderíamos mensurar experimentalmente a resposta em frequência para uma única frequência? Bom, nós poderíamos tentar construir um sinal de entrada que tenha basicamente só essa frequência de interesse. Então nós vamos no script, vamos sobrepor o sinal constante de amplitude 50 com uma senoide de amplitude 25 e para a frequência vamos escolher aqui 0,02 radianos por segundo. Ou seja, 0,003 Hz, uma frequência bem baixa. Agora é só ajeitar o CSV do experimento, como fizemos antes, executá-lo, aguardar 1h30 e plotar os resultados. Agora nós analisamos a razão da amplitude entre a saída e a entrada, o que nos dá o ganho para essa frequência e marcamos no nosso gráfico esse ponto.
Depois, nós analisamos a diferença de fase entre a saída e a entrada, o que nos dá a defasagem para essa frequência. E, de novo, marcamos esse ponto no gráfico. Aqui, de fato, nós medimos experimentalmente a resposta em frequência sem inferir nada sobre a estrutura do nosso sistema. Só que, novamente, aqui temos problemas. O primeiro é que esse não foi um processo muito automático. Nós tivemos que manualmente olhar os sinais e computar ganho e fase. O segundo problema, que é bem irritante, é que esse é um método demorado. Se eu quiser a resposta para 20 frequências diferentes, eu terei que executar 20 experimentos de 1h30 cada um. Então nós vamos tentar agora fazer melhor. Mas novamente, vamos manter essa medição que acabamos de fazer como referência para as etapas futuras. Nossa próxima ideia será criar um sinal de entrada que tenha várias frequências ao mesmo tempo e analisar os resultados utilizando a transformada de Fourier. Para não complicar demais, vamos tentar o seguinte sinal de entrada. A cada 10 segundos, a amplitude será escolhida aleatoriamente entre a potência mínima e a potência máxima, ou seja, 0 ou 100%. Então, nós geramos esse sinal no Octave, ajeitamos o arquivo CSV, executamos o experimento e, de novo, plotamos o resultado. Para analisarmos todos esses dados juntos ao mesmo tempo, nós vamos fazer a transformada de Fourier do sinal de entrada e também do sinal de saída. Lembre-se, a transformada nos dá, para cada frequência, a amplitude e a fase. A amplitude eu já escrevi na forma 20 vezes o logaritmo da amplitude, e a fase eu representei na faixa entre mais e menos 180 graus. Pronto! Agora podemos obter a resposta em frequência. Como já fizemos o logaritmo da magnitude, obtemos a magnitude da resposta do sistema subtraindo o logaritmo da magnitude da saída pelo logaritmo da magnitude da entrada. Falando assim, parece mais complicado do que realmente é. De fato, é só subtrair saída pela entrada, já que nós já fizemos o logaritmo. Certo, esse gráfico ficou meio estranho. Mas tudo bem, vamos fazer a fase. Basta subtrairmos a fase da saída pela entrada e, bem, não era isso que esperávamos, não é mesmo? Mas o que podemos fazer? Primeiro, vamos tentar identificar na magnitude do sinal de entrada as frequências com amplitude muito baixa. Aqui vou fixar como limite 10 dB, o que dá uma amplitude de senoide próxima de 3, e vou excluir esses sinais da análise. O motivo para isso é simples. Se tal frequência tem amplitude baixa no sinal de entrada, ela não está presente no sinal de entrada com tanta força, e por isso o resultado que temos na resposta em frequência pode ser muito afetado por ruído. A resposta, desconsiderando essas frequências, é essa. Depois vamos tentar consertar a fase. O motivo pelo qual o gráfico não está bonito é que um dado ângulo pode ser representado por infinitos valores diferentes. Pense, por exemplo, que 0 graus é igual a 360 graus, que é igual a 720 graus e assim por diante. Então o que vamos fazer é que a diferença da fase entre dois ângulos sucessivos deve ser representado na faixa entre mais e menos 180 graus. Dessa forma, buscamos a representação de ângulo mais próxima do ângulo anterior. Com isso, nossa representação de fase fica assim. Até parece que melhorou um pouco, mas ali no fim a fase pulou para o gráfico de cima, o que foi estranho. E esse comportamento pode ser explicado por um último problema. Lembre-se que a transformada discreta de Fourier, que é o que estamos fazendo aqui, visto que esse é um sistema digital, considera sinais periódicos. Entretanto, o sinal de saída ele não pode ser periódico, ele tem uma descontinuidade aqui no final. E como o FFT considera o sinal periódico, isso introduz frequências na FFT de saída que não existem na realidade. Para corrigir isso, nós vamos projetar um outro sinal de entrada. Aqui a ideia é simples. O nosso novo sinal de entrada será basicamente igual ao anterior. A única coisa que muda é que nos 10 minutos finais do experimento a potência de entrada será 0 e com isso o sistema poderá resfriar. Resfriando,
a sua temperatura final será igual à temperatura ambiente, que é a mesma temperatura inicial e, portanto, nós não teremos aquela descontinuidade nas medições da saída. Fazendo isso, nós podemos, novamente, plotar as transformadas de Fourier de entrada e saída e, aplicando os mesmos métodos explicados anteriormente, que são a eliminação das frequências com baixa intensidade no sinal de entrada e a correção da representação dos ângulos para o gráfico de fase, obtemos o seguinte resultado. Aqui nós percebemos um comportamento muito mais interessante da nossa medição da resposta em frequência. Também vemos que em grande parte dessa resposta, o que nós medimos foi próximo do modelo de primeira ordem, o que valida de certa forma os resultados que encontramos. Agora, como que nós poderíamos explicar a diferença entre esses dois gráficos? Uma primeira explicação é que o modelo de primeira ordem não está sendo suficiente para modelar todas as dinâmicas que estão presentes nesse sistema. E você tem algum outro palpite do porquê que as respostas não ficaram iguais? Se você tiver, deixe um comentário. De qualquer forma, perceba que o nosso procedimento não demandou nenhum conhecimento prévio da nossa dinâmica do sistema, ou seja, foi um procedimento totalmente experimental. E com isso, agora você já conhece um pouco mais sobre como medir experimentalmente a resposta em frequência de um sistema. Por hoje era isso. Se você achou esse vídeo útil e quer nos ajudar a continuar, torne-se um apoiador ou faça uma doação via Pix. Dessa forma, seu nome aparecerá em nosso próximo vídeo. As informações para contribuir estão aqui embaixo na descrição. Obrigado e até a próxima!